Esta história começa com o protagonista dizendo que ele reencarnou em um mundo de fantasia. No teto, havia luzes de vela em vez de luzes LED. Olhando em volta, o menino diz que este era um mundo atrasado em termos de civilização em comparação com a Terra no futuro, mencionando que a casa era bastante rica. Para um órfão que morreu de excesso de trabalho, era um lugar decente para se viver. Havia outra razão pela qual ele pensou que havia nascido em uma família rica. A mãe biológica da criança era muito bonita. Felizmente, parecia que não haveria problemas em sua vida amorosa. 3 anos depois, um menino aparece em pé em um banquinho, dizendo que viu o mundo exterior pela janela pela primeira vez em seu berço. A criança, observando a vista, fica feliz, dizendo que era realmente algo de outro mundo. Então, a Ate aparece, chamando o menino, dizendo que o lugar era perigoso. Nesta reencarnação, ele descobriu que sua família fazia parte do Grão-Ducado, o que era um fato bem conhecido no reino. O menino era filho do Grão-Duque no reino de Leonard. Aos 8 anos, ele começou a aprender esgrima como um futuro cavaleiro. Seu mestre era um cavaleiro dispensado do palácio chamado Sir. O outro homem diz que tinha certeza de que era vontade da deusa e que seria extremamente gratificante ensiná-lo, dizendo que seu nome era Leon. Enquanto isso, o protagonista pediu ao homem para cuidar dele. Aos 14 anos, o menino parece estar treinando, mencionando que era abuso infantil. Um cavaleiro sagrado é realmente um monstro. Além de ser extremamente difícil se qualificar como um, disse que ele precisava completar missões através do treinamento e deveria se tornar um cavaleiro do reino através de sua própria experiência, ser escolhido pelo Santo Graal e tomar a água benta. Além de tudo isso, como filho de Dragonia, o menino precisava dominar tudo sobre como se tornar um Grão-Duque. Durante um treinamento, seu mestre o ensina que ele deve sempre olhar para seu oponente, lições para se tornar o sucessor do Grão-Duque, bem como treinado para se tornar um cavaleiro sagrado. Deitado no chão, o jovem diz que, se Deus realmente existisse, gostaria de pedir salvação, mas não conseguia acreditar em nenhuma religião. 2 anos depois, alguém estava procurando algo na chuva. Era o protagonista, dizendo que queria que o mundo fosse reconhecido pela deusa e se tornasse um cavaleiro sagrado. Depois de aceitar sua missão, no meio da noite, uma aldeia está em chamas, enquanto seus residentes gritam por ajuda. Na entrada da aldeia, um homem diz que havia muitos orcs, questionando se aquele seria seu fim. Enfrentando a batalha iminente, um homem clama pela deusa para proteger suas vidas. Um grito é ouvido atrás dos orcs, perguntando como aquelas criaturas ousaram invadir o território do reino. Um dos orcs é cortado ao meio pela espada pertencente ao salvador daquela aldeia. 4 anos se passam e o protagonista tem seu primeiro encontro com uma deusa, que o chama pelo nome Lo. Ele fica surpreso que as histórias eram verdadeiras, que a bela senhora era realmente uma deusa. O jovem recebe uma missão para provar sua honra e fé à deusa e aceita sua missão. Alguns anos se passam e, depois que Lon trabalha como um escravo, ele finalmente se torna um cavaleiro sagrado. Logo após se tornar um cavaleiro, Leon derrota todos os tipos de monstros, orcs, goblins e até o culto do mal. Eventualmente, ele se torna um cavaleiro de guerra do reino, massacrando 700.000 orcs sem piedade, incluindo mulheres e crianças. Após essa batalha, o jovem olha para o pôr do sol com uma sensação de alívio. Anos se passam e Sua Majestade Leonhart morre após uma batalha contra o arqueiro enviado pelo Império. Os orcs já eram uma grande dor de cabeça, mas agora havia alguns demônios descontrolados. Por causa disso, a humanidade precisava acreditar nos deuses. Além de tudo isso, o reino precisava eleger um cavaleiro sagrado para se tornar o sucessor do rei Leonhart, que morreu no campo de batalha com honra. Em meio a todo esse caos, a deusa desceu até eles e escolheu Lon como sucessor do trono. O bravo cavaleiro aceita sua posição, mas sabia que não podia decepcionar os cidadãos dos cavaleiros que seguiam. Então ele transplanta o coração do leão, que era um tesouro sagrado da deusa, prometendo, assim, proteger o Santo Graal. Assim, ele se torna o Grão-Duque de Dragonia e o rei do reino de Leonhart. Muitos anos se passam e houve grandes guerras contra os orcs. Em uma delas, um goblin corcunda evoluiu para um arca. No meio da batalha, um cavaleiro chama Leon, mencionando que a escola de magos negros imperial estava expondo experimentos novamente. Então,
O protagonista pede para reunir seus cavaleiros novamente. Muitos anos se passam e um homem parece irritado, dizendo que ofereceu 3 milhões de vidas, implorando para que seu pedido fosse concedido. Aquele homem era o imperador, que estava prestes a se sacrificar junto com 3 milhões de residentes da capital para realizar seu desejo. Os sacrifícios foram feitos e uma criatura enorme emergiu, soltando um rugido alto. Aquela criatura era o Senhor do Caos, resultado de todas aquelas vidas oferecidas. Para combater essa ameaça, Leon reuniu os cavaleiros, pegou a espada que ainda tinha graxa dos Orcs suas últimas batalhas, avançando para o lugar completamente mergulhado no caos e na destruição. Enquanto isso, alguém está segurando uma boneca de pano, pensando em como tentaram acabar com o mal com santidade, mas não conseguiram impedir a maldade. Um cavaleiro chama Leon, que estava ajoelhado ali, segurando aquela boneca em suas mãos. Lian chama aquele homem de Sir Aron e diz que ele poderia se orgulhar porque seu pai morreu com honra. O homem, por sua vez, concorda com isso. Levantando-se, o protagonista ordena que as tropas olhem para frente, perguntando se eles estavam ouvindo o som dos vilões ao redor da terra e daqueles que roubaram as vidas das pessoas que amavam. Portanto, eles deveriam manter o ódio para sempre. Aqueles tolos se enganam pensando que a vitória estava em suas mãos. Enquanto eles tivessem honra, eles não perderiam. Desembainhando sua espada, o protagonista diz que era pela deusa e seus pensamentos. A deusa diz que estaria ao seu lado até o fim. Então, Leon ordena que as tropas avancem. Naquele inverno, ocorreu uma batalha contra incontáveis demônios que enchiam a terra. Os escravos foram usados como escudos, enquanto os civis morreram com honra ao lado dos cavaleiros. Leon derrotou os demônios sozinho até o fim, massacrando incontáveis lordes, mostrando àqueles bastardos o poder de um cavaleiro sagrado. Novamente, muitos anos se passam e o inverno ainda não havia terminado, e Leon continua em batalha. Incontáveis anos se passam e o protagonista destrói o último portal demoníaco. Não havia mais lugar para aqueles demônios miseráveis escaparem. Lian, com um olhar ameaçador, disse agora eles estavam presos com ele e não tinham outra saída, e ele tiraria suas vidas uma por uma. Vários anos se passam novamente e Leon massacra aqueles demônios sem descanso. Perto de um portal, um homem fica surpreso que o menino tenha derrotado o arquimago com um único golpe. Lian pede que ele se levante porque não era hora de desistir, e ele deveria se levantar e continuar lutando. A garota pergunta quem ele era. Leon diz que era o rei de Linearte, o cavaleiro dos gloriosos cavaleiros que carregava a vontade dos templos sagrados. Mostrando sua paz, ele diz que seu nome era Leon Dragonian Linearte. Foram necessários 300 anos para o menino encontrar terráqueos. Um sistema informa que o menino não tinha nada disso porque tinha mais de 300 anos. Se derrotou todos os demônios. Um portal se abriu na cidade de Su. Seu ranking era um preto diferente. A Associação de Caçadores Coreanos e a Associação Mundial de Caçadores solicitaram que as grandes guildas da nação participassem do ataque. No entanto, os pedidos foram negados porque a dificuldade do portal era desconhecida. No final, o governo ordenou que a Associação de Caçadores Coreanos entrasse primeiro, o que era quase uma ordem de execução. Quando entraram, a única coisa que a garota viu foi um homem nu. Atrás dele, um banho de sangue junto com inúmeros corpos. Enquanto a garota estava distraída, alguém a chama pelo nome, Awo, e lhe entrega um café, perguntando se ela estava cansada. A garota menciona que ninguém acreditou nela, e o homem diz que esperava isso porque era um portal demoníaco de ranking preto, onde havia até um arquimago. Voltar vivo sem a ajuda da guilda já era um milagre, e derrotar todos os monstros é quase impossível, tudo por causa de um único homem nu. Enquanto isso, Leon viu os dois conversando. A garota, por sua vez, pergunta se ele era um sobrevivente do portal, o que é realmente uma pergunta muito tola. Havia 2 pessoas que poderiam viver no reino do portal. Os portais que apareceram em todo o mundo nos últimos 30 anos tinham algumas semelhanças. O tema era um mundo a caminho da destruição. Às vezes, alguns sobreviventes conseguiam retornar à Terra, ganhando uma força incrível no reino demoníaco. É por isso que o governo faz o possível para atender às suas necessidades, criando planos para recrutá-los. Aquela garotinha pensa que eles precisavam recrutar o menino a qualquer custo porque ele era incrivelmente forte.
O cara diz que até um caçador de ranking precisa arriscar sua vida ao enfrentar um demônio de alto ranking. Mas o protagonista conseguiu matar o arquimago com um golpe, um monstro que os caçadores de ranking S mais habilidosos temiam. Não só o matou, mas também o destruiu completamente. A garota diz que tudo ficaria bem porque, pela voz dele, ele parecia uma boa pessoa. Então, o protagonista solta um grande grito. A voz do menino é tão poderosa que pode até quebrar vidro. A garota fica surpresa porque aquele vidro era resistente até a monstros. Leon pergunta como ela ousou manchar o nome glorioso de Lionheart. O outro cara pergunta o que ela havia dito antes, e a garota diz que foi apenas um choque cultural. 15 minutos antes, Leon estava sentado em uma cadeira ao lado de um homem. O menino pensa que era estranho. Ele havia trabalhado tanto quando tinha 20 anos que morreu de exaustão. Depois disso, ele reencarnou em outro mundo, tornando-se um cavaleiro por mais de um século. Depois de conquistar o mundo demoníaco, ele caçou demônios por 200 anos. No total, 300 anos haviam se passado, então foi um alívio ter alguma memória daquele lugar. O outro cara começa a gaguejar ao chamar o menino calmamente. Leon pensa que não seria uma boa ideia dizer que costumava ser um terráqueo, ordenando ao cara que o chamasse de majestade. O homem se pergunta do que aquele louco estava falando e desajeitadamente começa a chamá-lo de majestade. O protagonista pensa que ele entrou no jogo, se perguntando se ele era apenas um cara de bom coração ou se o governo estava cauteloso com sobreviventes como ele. Então, o homem diz que o mundo do protagonista entrou em contato com seus caçadores, perguntando se ele era quem havia matado todos aqueles demônios. O menino, afirmando que era ele, pergunta se o homem havia esquecido que ele matou incontáveis espécies malignas, protegendo a honra dos cavaleiros, ordenando que o cara fosse seu secretário temporário e humano, permitindo que ele registrasse aquele incidente glorioso. Irritado, Leon diz que estava com fome, e o cara assustado diz que chamaria alguém para preparar uma refeição imediatamente. Além disso, nosso menino também queria saber mais sobre aquele mundo, pensando que deveria descobrir o que havia acontecido enquanto ele estava fora. Com estilo, o careca diz que contaria, mencionando que o pesadelo havia começado 30 anos atrás. Portais começaram a aparecer ao redor do mundo, e deles surgiram incontáveis demônios. Depois disso, eles estavam em estado de emergência. Após muitas vidas serem perdidas, eles perceberam que os portais tinham um sistema de conclusão. Quando um portal é deixado sozinho, os monstros invadem a Terra. Levantando-se, o careca disse que a comida já estava pronta. Frio e calculista, o menino pensa que era diferente, porque os demônios que invadiram seu mundo vieram do céu após uma chuva forte. No entanto, naquele lugar havia portais com temas e missões, como se fosse para treinar humanos através de testes. Voltando à mesa, o careca disse que a comida estava pronta. No entanto, Leon fica surpreso e irritado. Ele observa o conteúdo daquele prato, que trazia ossos de boi cozidos cobertos com sal e pimenta preta. Quando o menino era um trabalhador na terra, aquilo era como comida da alma para ele. As pessoas estão fadadas a gostar das comidas que conhecem, em vez de comerem novas comidas, mas Leon se força a engolir a saliva acumulada em sua boca, perguntando o que era aquilo, e o careca responde que era uma comida chamada Siona. O menino pensa que essa comida era conhecida como a comida dos plebeus. Furioso, nosso menino pergunta como ele ousava manchar o nome glorioso de Lionheart, porque estava servindo um prato de plebeu a um nobre. O protagonista era da realeza de outro mundo, o representante da deusa, guardião do Santo Graal e da lança sagrada. Leon era o homem que havia derrotado a malícia, o senhor do caos, a própria encarnação da história da guerra de 300 anos. Afinal, ele era apenas um plebeu que costumava ser um terráqueo. A primeira coisa que ele pensou quando voltou à Terra após 300 anos foi que tudo estava em caos. Tudo isso porque não havia uma fé religiosa adequada, e iluminar as mentes dos plebeus era dever da família real. Mesmo retornando à Terra, o menino ainda era um rei. Um tempo depois, o careca traz uma refeição adequada para o jovem. O outro homem pede a garota para ir falar com o protagonista, mas ela diz que não sabia falar outros idiomas. Então, o cara diz para ela ir de qualquer maneira, porque ele a havia elogiado antes, então pelo menos ele não a expulsaria. Entrando onde Leon estava, a garota pede desculpas por incomodá-lo enquanto ele comia. Olhando para a garota, ele percebe que era aquela espadachim de antes. Sem cerimônia,
Ele pede que ela se sente. Sentando-se na cadeira, ela pergunta se a carne estava boa, e o menino menciona que não estava ruim, porque ele podia sentir a sinceridade do chefe. Além disso, a razão para ser rigoroso com eles não era porque a comida era simples, mas por causa de suas atitudes em relação a um rei. Ao cumprimentar um membro da realeza de uma nação estrangeira, é necessário tratá-los com respeito. Assustada, ela pede desculpas, dizendo que não sabia. Leon pergunta qual era o nome da garota, e ela responde que era Anne. Mudando de assunto, o menino pergunta se aquelas criaturas haviam aparecido naquele mundo. A garota, por sua vez, responde que sim. Ela tinha apenas uma missão, que era fazer com que o protagonista se juntasse à associação de caçadores. Então, a garota pede para deixar o governo cuidar dele a partir de agora. A razão da guerra de inteligência no século XXI era procurar sobreviventes. Não importa quanto apoio fosse prometido, eles tinham que impedi-los de se juntarem a outros países. Leon, por sua vez, diz que enquanto estivesse naquele mundo, teria que ir para o campo de batalha. Sendo um cavaleiro, seria justo ir e lutar. No entanto, um rei não pode ser um soldado no exército de outra nação e, por essa razão, ele criaria uma ordem de cavaleiros naquele mundo. Surpresa com isso, Ari só pôde aceitar. Algum tempo depois, a garota pergunta o que os superiores haviam dito. Então, o homem diz que eles aceitaram porque precisavam de qualquer apoio possível e era ótimo que o protagonista não tivesse juntado a outro país. Irritada, a garota diz que tudo isso era culpa das grandes guildas que continuavam ostentando dinheiro e poder. Naquele momento, um alarme começa a tocar. Olhando para o telefone, ele percebe que uma quebra de dungeon havia acontecido. Preocupado, o homem pensa que, se uma quebra de dungeon acontecesse na área agrícola, o elemento demoníaco poderia interromper a produção de alimentos, e ele tinha certeza de que aqueles bastardos tinham um plano em mente, então eles precisavam detê-lo rapidamente. Dentro daquela sala, o protagonista ouviu a comoção. O menino havia entendido tudo o que eles disseram, supondo que estivessem em apuros, perguntando-se, quando uma quebra de dungeon acontecesse, o solo seria infectado ou as plantações não cresceriam, mencionando que seu mundo não tinha isso, e começa a envolver seu corpo, e o protagonista pergunta se ela estava bem. Dentro de uma igreja, uma garota de capuz sorri. Enquanto isso, um portal estava se abrindo em algum lugar próximo. Havia um grupo de caçadores, e um deles era um ranking S chamado Yonga. Aquele homem, junto com An, estava no local. Irritado, o cara pensa que Yonga havia deixado a quebra de dungeon acontecer de propósito, porque eles fizeram isso porque não aceitaram seu pedido. A Guilda Fênix estava pedindo uma isenção fiscal nos lucros dos portais, porque recebiam muito. Eles já tinham muitos benefícios em uma grande guilda como aquela, mas só de pensar que fizeram aquilo porque foram rejeitados. Intervindo na situação, An diz que eles deveriam fechar o portal o mais rápido possível, e o cara diz que sabia disso, mas não podia fazer nada porque os membros de sua guilda estavam feridos, seria difícil fazer um ataque naquela situação. Então eles tentariam fazê-lo amanhã, mas eles não sabiam o que poderia acontecer. Então, a garota diz que eles não queriam ajudar o país, dizendo que muitas coisas poderiam acontecer. No entanto, o homem não se importava com nada disso, dizendo que havia dito a ela no projeto do ano passado que naquele mundo dinheiro e o poder comandavam tudo. Então, outra pessoa aparece, dizendo que o menino era muito superficial. Anne, por sua vez, fica surpresa, percebendo que o protagonista estava ali. O menino pede que eles não falem o nome de um rei tão casualmente e só permite que o chamem por seu título. Olhando para o menino, Ian diz que ele parecia ser de outro país, mas Leon ordena que ele calhe a boca. Com um olhar ameaçador, ele pergunta como um lixo como ele poderia se dirigir ao protagonista. Aparentemente assustado, o homem se pergunta o que havia de errado com o protagonista, porque ele havia insultado um caçador de ranking S sem nenhum problema. Começando a usar magia, ele pergunta ao menino se ele queria morrer. An pede que ele pare, deixando o homem surpreso quando ele ouve que o protagonista era um sobrevivente. Inclinando-se para Leon, Ian diz que foi rude, mencionando que era de uma guilda chamada Fênix, dizendo que talvez o protagonista tivesse vindo de um portal cinza. Confuso, Leon pergunta qual era o problema, porque ele não sabia os detalhes do portal,
Portanto, deveria dar um breve resumo, deixando os dois felizes porque ele os ajudaria. Então, a garota diz que era uma quebra de dungeon e que, quando uma delas acontecia, muitos demônios saíam, infectando a terra onde as plantações acabavam não crescendo. Ion e as planícies eram um lugar importante para o cultivo, então a situação era muito séria. A solução para o problema era purificar a infecção e completar a dungeon o mais rápido possível. Rapidamente, o menino pede que eles chamem seu exército amanhã. No momento em que o prazo para o ataque dos monstros terminasse, Leon agiria pessoalmente. No entanto, antes disso, o rei de uma nação estrangeira não podia realizar uma atividade militar em outro território como desejasse. Para isso, precisava da permissão do rei daquela nação. Mas Anne diz que não havia problema em agir de qualquer maneira. No entanto, Leon diz que sempre há regras e um procedimento adequado a seguir. Observando as ordens que o menino estava dando, Ian pensa que o protagonista era pior do que ele. No final, eles apenas enviaram uma mensagem ao rei, que na verdade era o presidente do país. Aparentemente nervosa, ela diz que fez o que o menino havia pedido, perguntando como ele usaria aquilo. O menino menciona que sua terra estava infectada e, portanto, precisava purificá-la. Confusa, a garota pergunta se eles fariam isso apenas com uma boneca de palha. Entrando em uma sala, o menino pergunta se aquelas eram as mulheres que haviam feito a boneca de palha. A outra coisa que Leon havia pedido era que as mulheres que haviam feito a boneca tivessem dado à luz. Então, o menino pede para ver as bonecas que elas haviam feito. Olhando para uma boneca, Leon fica desapontado, dizendo que era impossível, perguntando quem chamaria um corpo deformado como aquele de boneca, e então a explode. Analisando boneca por boneca, o protagonista não encontra o que queria. Depois de olhar para inúmeras bonecas, uma mulher casada chama a atenção do menino, dizendo que era incrível, perguntando quantas vezes ela havia dado à luz. A mulher responde que foram 12 vezes. Leon menciona que normalmente enviaria um presente com uma medalha, mas não podia fazer isso, pedindo desculpas. Algum tempo depois, nosso menino estava usando aquela boneca em uma mesa, afirmando que as condições haviam sido cumpridas. Pegando um cálice, o menino coloca em um círculo mágico, dizendo uma oração pela mãe daquela terra infértil, dizendo que o povo daquela terra estava oferecendo uma boneca da colheita. Então, a luz começa a sair daquele cálice. Em questão de momentos, aquele cálice começa a se encher, onde começa a transbordar. Um novo dia estava começando. No entanto, o sol nascendo hoje seria um começo especial para aquele mundo. Yaman fica surpreso, percebendo que a água do cálice estava entrando na boneca. Aquela boneca, levantando-se, chama o protagonista de filho. Inclinando-se, nosso menino saúda a grande mãe da terra, querida, deusa da fertilidade. Então, a boneca diz que fazia um tempo desde que se encontraram pela última vez, mencionando que o mundo estava sendo invadido pelo mal e a terra estava contaminada. O protagonista afirma que também havia espécies malignas naquela terra, mas nenhuma divindade naquele lugar. Então ele supõe que aqueles porcos inferiores poderiam acabar manchando seus olhos, mas a deusa diz que a ganância nem sempre pode ser julgada como um pecado, porque é uma das características normais dos imortais. Quando perguntado o que o menino faria com aquele mundo, ele acaba ficando em silêncio, dizendo que não era difícil se misturar com os espadachins, mas a autoridade de um conquistador é divina. Então ele garantirá que o dever e a autoridade andem de mãos dadas naquele mundo e ensinará o caminho certo aos ignorantes. A deusa, por sua vez, pergunta se o menino não tinha um pedido a fazer, porque ela já estava pronta. Então, Leon diz que os habitantes daquele mundo estavam sofrendo devido a uma energia maligna e pede para purificar aquela terra. Levantando o braço, a deusa diz que ele era o líder de seu templo e seu campeão. A terra daquele mundo não é de seu corpo, então ela espalhará a divindade naquele lugar e substituirá aquela terra sedenta por seu corpo, e então tudo naquela terra será seu aliado. Em meio àquela terra, uma luz deslumbra até o céu. Todos ao redor ficaram maravilhados com o poder daquela deusa. Leon diz a eles para olhar e aprender, ignorantes que nem sabiam como se educar. A partir de agora, aquele mundo será abençoado com sua divindade, um lugar recém-nascido e próspero que é um dever justo de um ser vivo. Esta terra fértil é prova de sua promessa eterna. Observando isso, Ian fica irritado, dizendo para não se deixarem enganar, porque aquelas plantações surgiram com magia,
portanto, eram venenosas. No entanto, nosso menino diz que as plantações foram abençoadas pela divindade, perguntando como ele ousava julgá-las como venenosas. Mesmo assim, o homem continua a insultar a deusa, chamando-a de boneca estúpida. Com um olhar ameaçador, o protagonista diz que perdoa a ignorância apenas uma vez, portanto, ele não deveria manchar a deusa com suas palavras, parando de falar imediatamente. O cara fica assustado, não acreditando que aquilo estava acontecendo e seus planos estavam quase sendo arruinados por causa daquele idiota. No entanto, ele não podia deixar aquilo acontecer e, portanto, exporia suas mentiras, dizendo que ainda precisava de provas e esperava que eles cooperassem pelo bem das pessoas que comeriam aquilo. Então ele forneceria um avaliador. Usando magia, o cara parece analisar a plantação. No entanto, o homem não podia acreditar no que estava vendo. Observando as estatísticas daquela plantação, ele percebe que era de ranking raro, abençoada pela deusa da vida. Além disso, poderia curar doenças de terceiro grau e até câncer. As pessoas ao redor ficam surpresas com tudo isso. Então, o cara pede para alguém pegar uma panela da casa do chefe. Um tempo depois, aquele cara está provando a comida daquela plantação, não acreditando no sabor. Além disso, todas as suas estatísticas estavam melhorando. Incrédulo, o menino pergunta como o mero arroz poderia fazer tudo aquilo. Nervosa, Anne diz que era uma informação incrível. Então o cara pede para ela pelo menos parar de mastigar antes de falar. Outra pessoa, enquanto come, diz que recebeu um impulso e atributos. Pessoas desesperadas começam a pegar o máximo que podem na plantação, porque poderiam entrar no portal mais fortes, e a ração dos cavaleiros havia aumentado muito. Então, a deusa chama o protagonista, que com um tom suave responde ao chamado, respondendo que já havia cumprido seu dever. Ele menciona que retornaria. Ajoelhando-se, Leon diz que nunca esqueceria o amor que lhe foi concedido. Então, a deusa diz que lhe diria mais uma coisa, pedindo ao nosso menino para comer bem. Logo após, a boneca retorna ao seu estado anterior. Anne, por sua vez, pergunta o que era aquilo, e o menino diz que era o poder divino de uma deusa, perguntando se não havia Deus naquele mundo. A garota diz que não tinha certeza sobre isso. Leon, por sua vez, diz que um mundo e uma vida adequada são feitos com poder divino, então eles deveriam ter isso em mente. Agora que os soldados estavam satisfeitos, eles deveriam entrar imediatamente no portal. O outro cara pergunta ao mestre da guilda se estava tudo bem, porque se eles continuassem naquele ritmo, seu plano desmoronaria. Irritado, Yonan se pergunta de onde o protagonista havia vindo, pensando que, se não fosse por ele, o governo teria que conceder seu desejo. Portanto, desejava que o menino morresse no portal. Mas, no mesmo momento, ele parece ter uma ideia, mencionando que não era uma má ideia, dizendo que de alguma forma aquele portal seria atacado. Naquele lugar, havia apenas um ranking A, que era aquela garota. Supondo que o protagonista fosse apenas suporte, ele deveria ser lixo em combate. Em outras palavras, eles certamente falhariam dentro daquele portal. Uma criatura horrível estava rastejando pelo portal, uma que não podia ser derrotada com métodos convencionais. Então, um sistema lamenta que a quebra de Dungeon estava começando com risco de morte. Dentro do portal, aquele grupo estava preparado para a batalha. O protagonista diz que a maioria dos portais fechava se eles derrotassem um chefe, gostando da possibilidade de enfrentar um chefe. Olhando para baixo, ele vê um esqueleto, pensando que eles sabiam que ele havia dito para conquistarem aquela dungeon o mais rápido possível, mas parecia haver mais monstros do que ele pensava. Então, a garota menciona que, enquanto o chefe estivesse vivo, aqueles esqueletos continuariam se regenerando infinitamente. Leon supõe que aquela dungeon deve ser uma de chefe. No mesmo momento, uma janela do sistema aparece, alertando que um comandante cavaleiro estava avançando com suas tropas. Logo depois, uma criatura horrível estava na frente deles, junto com um exército inteiro de esqueletos. O outro homem pergunta se eles deveriam distribuir as poções. Então, o outro cara ordena que as distribuam para os rankings mais altos e aqueles com habilidades de atirador de elite deveriam cuidar dos monstros de longo alcance primeiro, e aqueles com escudos deveriam detê-los. Então, aquele exército começa a atacar.
Percebendo que aqueles monstros eram fortes, o menino diz que aqueles portais eram realmente diferentes, mas não eram tão difíceis de lidar para um cara de ranking B como ele. Olhando para trás, o menino fica surpreso porque aqueles meros esqueletos estavam usando um círculo mágico para lançar um feitiço. Chamando a atenção do esqueleto, ele pede que ele lance o feitiço nele. O esqueleto, terminando de conjurar o feitiço, o lança em direção àquele homem. Recuperando-se, o menino diz que era apenas um arranhão e não sabia o quão caro o equipamento havia sido. Acima, o comandante esqueleto estava na frente do homem, desferindo rapidamente um ataque no menino, que mal consegue se defender. No entanto, ele é jogado muito longe, caindo no chão completamente nocauteado, sem suas armas. O protagonista, por sua vez, observou calmamente aquela batalha. A outra garota diz que eles precisavam salvar o gerente. Além disso, eles precisavam chamar reforços. Enquanto isso, aquele chefe estava massacrando os outros soldados sem piedade. Anne, por sua vez, implora para que o protagonista os ajude, mas o menino diz que um rei nunca se junta a uma pequena luta como aquela, então eles deveriam encontrar uma maneira de construir sua honra, e ele não podia acreditar que a garota estava tentando forçá-lo a ajudar em uma luta contra aqueles esqueletos podres. Nervosa, a outra garota pergunta o que eles deveriam fazer. Percebendo que o protagonista não tinha intenção de ajudar, ela pensa que deveria fazer algo, dizendo que cuidaria do chefe sozinha e o resto deveria ajudar os aliados do gerente que, enquanto ela avançava em direção aos esqueletos, eles notaram sua presença. Então, Anne coloca o pé em um esqueleto, pulando em direção ao chefe e o atacando. No entanto, não tem efeito. Naquele momento, a criatura começa a encarar a garota. Surpresa, ela vê o monstro jogando sua cabeça para bloquear sua visão. Então, o chefe joga Anne para longe. Em questão de segundos, ele avança em direção a ela novamente, mas esse era o plano de Anne. Ela começa a preparar um ataque com sua espada, atingindo o chefe. A garota pensa que deveria ser o suficiente, mas ainda não é. Então, a criatura está prestes a atacar Anne. Uma voz do fundo diz que sua habilidade é impressionante e ele garante que ela deve ter sido uma cavaleira nobre em algum momento de sua vida. Era o protagonista, dizendo que não podia confundir uma grande cavaleira com um morto-vivo. Então o rei de Lyonheart lhe daria o direito de desafiá-lo. Assim, não haveria necessidade de mais baixas, mas eles terminariam aquela luta com um duelo nobre entre cavaleiros. Todos ao redor ficaram surpresos porque Leon havia desafiado o chefe para um duelo, supondo que não funcionaria. No entanto, o chefe parece entender o que o menino estava dizendo. Vendo que o chefe havia desmontado de seu cavalo, o protagonista menciona que ele é honrado. Então não pode continuar com a cabeça baixa, dizendo que tinha certeza de que o monstro usava uma empunhadura dupla e não seria uma batalha real se usasse apenas uma arma. Anne, nervosa, avisa que a criatura não morrerá a menos que sua cabeça seja cortada, mas para o protagonista isso não era importante, deixando a garota surpresa, se perguntando como o menino mataria o chefe. Então, o jovem menciona que o que decide a vitória é a honra de um cavaleiro. Aproximando-se do chefe, ele diz que a primeira noite de luz e justiça está convocando aquele honrado para um duelo. Em um instante, o chefe avança em direção ao menino. No entanto, com apenas uma mão, Lon defende seu ataque. Então, ele faz um movimento com a mão, jogando a espada do chefe no chão. Rapidamente, o cavaleiro recua, atacando o menino novamente, e o protagonista menciona que seus passos são muito leves, rachando a espada do chefe ao meio. Todos ao redor ficam surpresos com a habilidade do menino. Anne, aparentemente apaixonada, pergunta se eles viram aquilo, pois ele havia mudado seu equilíbrio do peso da guarda no momento em que o ataque tocou sua lâmina. Além disso, ninguém jamais tentaria fazer algo tão louco. Apontando sua lâmina para o chefe, Leon diz para ele tentar uma segunda vez. Em seus pensamentos, o cavaleiro menciona que fazia muito tempo desde que foi tratado como um cavaleiro e devidamente chamado para um duelo. Aquilo era apenas um truque para evitar uma situação difícil. Qualquer um pensaria isso ao ouvir uma sugestão para desmontar do cavalo. Mesmo assim, para o chefe aquilo era um absurdo. A postura do menino era digna, além de ter o olhar de um veterano que havia experimentado inúmeras batalhas. Seus olhos brilhavam em busca de honra e excelência. Em questão de segundos, o chefe avança novamente em direção ao protagonista. Sem esforço,
Ele bloqueia o ataque novamente, dizendo para ele tentar uma terceira vez. Aquele menino era o ápice de um cavaleiro honrado, um rei de cavaleiros que deveria ser desafiado e reverenciado. Então ele não queria usar seus poderes de necromancia e desejava lutar contra aquele homem quantas vezes quisesse, como um cavaleiro e como um nobre, apenas sua lâmina contra a dele. Assim como costumava duelar contra grandes cavaleiros e quando caminhava pelo mundo com honra, mencionando que havia esquecido aquele sentimento. Caindo no chão, Leon diz que já era a 10ª vez, dizendo que sua esgrima estava se tornando mais precisa, perguntando se ele havia se lembrado de suas memórias passadas. Contente, o chefe menciona que o protagonista o permitiu reviver seus dias gloriosos. Então, o menino pergunta se ele pretendia continuar sendo um cavaleiro, deixando o chefe pensativo sobre aquilo, dizendo que havia feito coisas horríveis durante aquele período, indo de luta em luta sem um pingo de honra. Ajoelhando-se para o protagonista, o monstro diz que, se pudesse terminar sua jornada daquela forma, não haveria maior alegria. Leon, por sua vez, fica satisfeito que o chefe tenha recuperado sua honra. Segurando sua cabeça, o menino disse que oraria por ele. Se houvesse algum Deus em que ele acreditasse, esperava que ele deixasse sua alma descansar. Com um sorriso no rosto, ele menciona que desejava encontrá-lo novamente no salão de banquetes dos deuses. Então, uma luz quente envolveu os dois. Como consequência, aquela noite começa a se desintegrar. Enquanto isso acontecia, parte de seu rosto foi revelada, com o jovem parecendo estar sorrindo, dizendo que a glória deveria permanecer com o rei de Linearte. Algum tempo depois, aquela guilda já havia saído do portal. O outro homem fica surpreso porque o protagonista cumpriu o que havia prometido. Lembrando da magia que o menino havia realizado, disse que poderia ser algum tipo de poder divino, pensando que ele poderia ter usado aquela habilidade antes. Então, Leon aparece, dizendo que, se ele tivesse usado antes, aquele cavaleiro teria encontrado seu fim como um necromante. Um mag deve viver pela honra, e ela vem através de ações. As ações, por sua vez, vêm da força de vontade. Por essa razão, aquele homem recebeu um fim merecido como um nobre. Então, o menino diz que pegaria os espólios de guerra. Olhando para a espada e aquela esfera, os dois ficam surpresos, mencionando que parecia ter muito mana. No entanto, Liam parece não gostar, jogando sua esfera no chão. Ele menciona que era lixo. Os outros dois ficam completamente atordoados com o que o protagonista havia feito. Então, o menino menciona que aqueles tipos de itens só trazem caos. Com isso, a missão do portal foi concluída e os itens foram recuperados com sucesso. Algum tempo depois, Anne estava carregando uma mesa com comida, mencionando que haviam se passado 4 dias desde que Leon havia chegado à Terra. No entanto, naquele curto período, muita coisa aconteceu. A primeira foi que o protagonista teve um problema para pagar impostos, dizendo que um rei não podia pagar por aquilo. Então ele compraria 90% dos impostos daquelas pessoas, deixando o homem surpreso com aquele valor. Então, o menino pergunta: